Conta pra mim, bebê. Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer um caso que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, que é o caso da Cassie Anthony. A Cassie Anthony é conhecida como uma das mulheres mais detestadas dos Estados Unidos devido à história que ela tem em relação à sua filha. É uma história entre pais e filhos e isso começa mesmo entre os pais da Cassie com a Cassie e da Cassie com a própria filha. E também muitas informações que normalmente as pessoas cortam, mas que são extremamente importantes, porque ela não era uma garota, uma adolescente que se viu grávida e que os pais simplesmente fizeram de tudo e que ela tinha uma vida assim tão parada. Não, ela teve diversas oportunidades de poder seguir em frente e desde cedo demonstrou que a vontade dela não era ficar com a filha dela, inclusive demonstrando e rompendo relacionamentos quando percebia que o companheiro era uma pessoa que gostava da filha dela. Gente, é bizarro, eu achei vários detalhes que foram ali publicados posteriormente e vocês vão saber também o que aconteceu com a Cassie, qual é a vida que a Cassie tem, como a Cassie pagou os advogados dela e como tudo isso virou uma teia estranhíssima e depois as perguntas que surgem são muitas, inclusive eu fiquei com uma impressão muito estranha com relação ao pai dela e depois eu quero explanar isso um pouquinho com vocês. Desde já eu peço o like de vocês logo agora no começo do vídeo, vocês sabem o quanto isso é importante e também me sigam nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Eu espero agregar informações, trazer um caso completo, que é uma história muito grande, mas ao mesmo tempo eu não sei porque se reduz tanto a apenas ela saiu livre e ela fez isso com a filha e um perdoa, outro não perdoa. Às vezes a gente tem que conhecer uma pessoa pelo seu passado para tentar ver aonde isso refletiu na vida quando acontece algo tão terrível como o que aconteceu no caso da Cassie Anthony. Então, vem comigo, vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro, vamos falar um pouquinho que eu acho bem importante falar sobre os pais, tá, da pessoa. Eu acho que os pais, eles refletem muita coisa nos seus filhos. Os pais, no caso da Cassie, eles eram pessoas complicadas, tanto a mãe quanto o pai. Então, eu vou dar só uma passadinha rápida para vocês tentarem entender. O pai da Cassie, o George Anthony, ele era um cara que casou com uma moça do colégio e tiveram ali uma vida por volta de 5 anos. Só que o que aconteceu? Ele não era um cara muito responsável, ele não queria começar uma família, ele não tomava a posição de adulto e isso foi fazendo com que a moça se aborrecesse. Não é divulgado o nome dessa moça, porém também não é divulgado que a Cindy, no caso, né, a esposa dele, é o segundo casamento. E o motivo também deles se verem sempre em dívidas, e até mesmo isso normalmente não é mostrado. Então é bem interessante a gente parar para prestar atenção, porque veja bem, o George vai se separar e o motivo da separação é porque a mulher não aguenta mais as mentiras, a mulher não aguenta mais ali as bebedeiras e também a jogatina. Isso era uma coisa que irritava ela demais e ela termina o relacionamento. Isso era em Ohio, tá? Não era. Depois a gente sabe que eles vão para Orlando, Flórida. Mas antes, tá, de nascer Cassie, nasceu o irmão dela, o Lee, eles eram de Ohio. Então, ele se separa dessa moça e conhece a Cindy. A Cindy era filha de militares, então eu acredito que o pai e a mãe, porque nos Estados Unidos é bem comum, e ela acaba se envolvendo com o George. E o George e a Cindy, eles se casam. Ele entra para a polícia. Porém, ele sempre se dividia entre 2 empregos e ela também trabalhava. Só que ele começou a achar que a polícia era muito cansativa para ele. Ele tinha algumas coisas assim muito peculiares de quem tá querendo passar o trabalho para trás. Por exemplo, eu tive uma distensão no joelho e aí isso me impediu de trabalhar. E as contas iam se acumulando. E aí ele acabava onde? Na frente, né, de apostas. Então, a Cindy e o George, eles vão casar em 1981 e em 1982 nasce o primeiro filho deles, o Lee Anthony. Ele vai nascer em novembro de 82 e ali algum tempo depois, em 86, nasce a Cassie. Então, eles têm os dois, né, as duas crianças pequenas. Nessa época também
A esposa dele, a Cindy, né, trabalhava como enfermeira e ele continuava trabalhando como policial. Só que a família da Cindy tinha alguns negócios e eles convidaram o George para trabalhar juntos. Os negócios eram do pai da Cindy. Só que o pai da Cindy não ia muito com a cara do George. Os dois brigavam muito, o sogro e o genro, e isso foi acumulando problemas. Até que um dia, novamente, aquela dor na perna, né, que não passava com nada, fez com que depois de 10 anos ele encerrasse a carreira dele na polícia e também saísse do emprego junto com o sogro e fosse ter o seu próprio negócio na mesma área, só que sozinho, sem sogro, sem ninguém e tal. Deu certo? Obviamente não. Além de ser um péssimo administrador, ele trabalhava quando ele queria, ele fazia as coisas quando ele queria e não era assim que funcionava a vida, ainda mais quando você tinha 2 filhos pequenos. Então é mais ou menos nessa época que eles se mudam para Orlando, na Flórida, e ele vai começar a trabalhar no controle de pragas. Isso é um bom trabalho? Não, não é um bom trabalho. Bom trabalho, lê-se, paga bem, tá? Não é um trabalho que paga bem. Inclusive, a esposa dele, a Cindy, trabalhava muito e começou a pegar mais e mais turnos e as crianças estavam ali crescendo, ela tinha que se desdobrar, ela estava sempre se desdobrando enquanto ele estava decidindo qual emprego ele ia pegar que não doesse tanto a perna dele. Vai, né, e que não volta, essas crianças foram crescendo, tanto a Cassie como o irmão dela. E aí existe um momento em que a Cassie começa a se destacar entre as pessoas. Por quê? A Cassie ela era extremamente contagiante. As pessoas gostavam muito dela. Ela era uma menina muito linda quando ela era pequena. Depois também, quando ela era grande, ela era apesar de eu achar que em determinados momentos ela tem muito jeito, ela é muito parecida com a Ana Carolina Jatobá. Mas enfim, né, ela foi crescendo e ela sempre se destacava. Ela não era aluna brilhante, ela não tinha notas excelentes para entrar em excelentes faculdades. Porém, ali já era estabelecido que eles viviam vidas de aparência, porque eles já estavam na segunda hipoteca da casa. A primeira hipoteca da casa foi feita por dívida de jogo do George. Então o George ele era um homem que era viciado em jogos. Ele não bebia mais, ele não fazia diversas coisas, mas o jogo ele não conseguia perder o vício. E vício é terrível. Vício em jogo destrói famílias, entre outros, mas eu acho que esse é um que destrói mais rápido a área financeira. Então ela aprendeu, né, segundo ela e segundo o que a gente vai vendo também, né, nessa pesquisa, a gente vai vendo que ela aprendeu a mentir. Então quando as pessoas perguntavam, seu pai, né, parou com aquele negócio de jogar e tal, e ela dizia, claro, faz tempo que meu pai não joga mais. E desde cedo ela ia exercitando algo que ela fazia muito bem, que era mentir. Então ela mentia o tempo todo, mentia por aparência, mentia porque ela era boa em mentir. Só que às vezes as pessoas elas criam, né, essas manias, elas criam esse jeito de lidar com a vida e ninguém para prestar atenção o quão sério isso pode se tornar, porque foi o que aconteceu no caso da Cassie, porque ela passou justamente a mentir sobre absolutamente tudo. Não tinha nada que a Cassie falasse que tivesse pelo menos 50% de verdade. E isso desde muito cedo. Começou inclusive com o ensino médio. Os pais dela queriam fazer uma festa onde estariam os avós, os tios, personagens que dificilmente a gente fica sabendo ou escuta ou assiste em documentário. Não aparece, mas eles apareciam sim. E eles sempre diziam para Cindy, Cindy, presta atenção nas ações da Cassie, tem alguma coisa errada. E ela estava sempre passando um pano para a filha, ela não queria que nada de errado fosse encontrado na família dela. A questão é, nessa época, Cassie ela já não estava mais no colégio, ela já estava no ano de se formar, mas ela tinha parado o colégio porque ela estava andando com uma galera e ela estava fazendo uso pesado de substâncias ilícitas. Cassie roubava dentro de casa, a Cassie chegou a roubar da avó um dinheiro que mantinha o avô numa clínica, porque o avô tinha problemas, então precisava de uma ajuda especializada. Ela roubava a avó, ela roubava dentro de casa, ela roubava o pai, ela roubava a mãe e ela usava esse dinheiro para manter o seu vício, porque nessa época a Cassie não trabalhava. Então isso tudo era colocado para baixo do tapete. Então ela sabia que de certa forma, fosse o que fosse, partindo dela ou dos pais, ficaria tudo bem. Entende porque é importante a gente saber dessas partes? Tudo bem, o tempo vai seguindo e o dia da festa chega. Então ela vai fazer tudo, ela não vai contar para os pais que ela não se formou, eles vão até o colégio, esperar para ela pegar o canudo lá dela,
né, pegar o diploma dela do ensino médio. Só que quando chega na hora, todo mundo, cadê o diploma da Cassie? Cadê o diploma da Cassie? A família inteira estava lá, né? E aí ela diz que teve um problema na direção do colégio e que eles não conseguiram fazer o canudo dela. Não tinha como ter o diploma dela que ela pegaria depois. Só que ninguém, mesmo estando na cara que aquilo era uma mentira, nem o pai e nem a mãe foram conversar com a diretora do colégio. Mesmo quando o ano, né, que chegou, era óbvio que ela estava saindo para terminar o colégio, eles nunca perguntaram, Cassie, o que você está indo fazer no colégio se você já se formou? Não, eles não perguntavam nada. Você se formou, tudo bem, você contou essa história, a gente vai acreditar. Deram a festa de formatura para ela, como se ela tivesse de fato se formado, e nunca perguntaram o que ela estava fazendo no colégio no ano seguinte, já que ela estava formada. Então a gente vai entendendo qual é a teia disso tudo que vai formando esse ser humano que era uma pessoa que mentia e não era diagnosticada com nenhum tipo de disfunção ou de nada, gente. Essa moça, ela passou, que é uma coisa também que ninguém menciona, ela passou por psicólogos, psiquiatras, várias pessoas que investigaram diversas doenças e ninguém encontrou nada. Então ela fazia isso, mas ela não era, por exemplo, acho que é mitomaníaca que fala, né? Quando a pessoa mente sem parar, viciada na mentira ou não tem controle sobre a mentira. Não. Ela só fazia porque era mais prático. Então o tempo se passa, os pais continuam ali, cada um, né? O pai dela tentando trabalhar em algumas coisas, o irmão dela era um irmão, né, que já era um pouco mais velho que ela, pelo menos ali 4 aninhos. O irmão segue para a universidade, ela continua a vida dela como balada e balada e balada, e uso de substâncias ilícitas, e os roubos dentro de casa, e os roubos na casa dos avós. Isso começou a deixar o pai muito irritado. Ela tinha uma relação com o George muito conflitante, porque o que acontece? O George pescava rápido quando ela estava fazendo alguma coisa errada. Então ele chegava e dava uma dura nela. Só que ela estava pouco se lixando, ali passou, acabou, eu sigo em frente. Seria mais ou menos isso que ela fazia. Então, quando ele vai percebendo que ela tá tendo essa vida mais maluca, ela chega e apresenta para eles a seguinte informação. Eu fui contratada pelos estúdios da Universal e eu tô trabalhando nesses estúdios, né? E, bom, parece que é um lugar promissor. Era mentira? Não, não era mentira. Só que o que era mentira era o que ela dizia que ela fazia. Ela dizia que ela fazia eventos, ela dizia que ela trabalhava com coisas que, na verdade, ela não trabalhava. O que ela fazia era... As pessoas visitavam os estúdios ou iam fazer alguma coisa, né? E tiravam fotografias. Então ela ficava num stand vendendo as fotografias que as pessoas tinham tirado e essas pessoas iam até o stand. Tem alguma coisa errada? Não, isso é um emprego de jovem comum, isso é um emprego comum. Ela deveria ter até mesmo orgulho, mas ela não tinha e aquilo não estava bom o suficiente para ela. E aí é mais ou menos nessa época que ela vai estar namorando, ela vai arrumar um namorado chamado Jazz Grant. O Jazz Grant, ele era um cara que todo mundo achou que era o pai da filha dela, da Kylie, só inclusive ele, tá? E essa também é uma parte que poucas pessoas contam. O que acontece é o seguinte, ela começou a ter um relacionamento com o Jazz Grant em janeiro. Quando chegou em maio, ela começou, a família já tinha se tocado que ela estava ganhando barriga, e era só barriga porque ela era bem magra, ela estava ganhando barriga. Só que a família ajudava a cobertar. Ela negava que estava grávida, ela negou até o 7º mês de gravidez, então ela dizia que ela estava com retenção de líquido e quando outras pessoas perguntavam, a família também dizia a mesma coisa, ela está com retenção de líquido. O problema disso é que a mãe dela era uma enfermeira e não tinha percebido absolutamente nada de diferente. Quando chega um determinado momento, em maio, ela chega para a mãe e ela conta que ela está esperando um filho e que o pai é o Jazz Grant. Quando ela começou a namorar com o Jazz Grant, ele frequentava a casa da Cassie formalmente, então era muito fácil você fazer conta, né? Se ela já tinha sido ali, né, o médico colocou que ela estava no 7º mês de gravidez, a conta não bate, porque de janeiro a maio não dá 7 meses. E a mãe não fez a conta, o pai não quis fazer a conta, só que o Jazz fez a conta, então ele chegou para ela e falou, olha, não tem como, você tá grávida, porque... a gente não tá esse tempo junto. Só que o que ele fez? Ele continuou com ela. Ele continuou com ela até mais ou menos começaram com aquela história, mas o médico pode ter errado nas contas e tudo mais. Quando nasce a criança, ele já tinha se tocado que não era filha dele. Só que ele tinha criado um carinho. A Kylie, ela era uma criança especial mesmo.
Ela não, realmente parece que não tinha nascido para esse mundo. Ela era uma criança muito fofa, muito encantadora. E ele se encantou com a menina quando a menina nasceu, mas se encantou mesmo. E aí ela pega e conta a triste história de um namorado que ela acabou tendo um pouco antes de conhecer ele, que tinha morrido num acidente de carro. Depois ela disse que era mentira, era filho de um outro namorado dela, porque esse primeiro namorado era um amigo muito chegado, e aí o Jazz Grand vai lá atrás de quem era esse amigo. E ele descobre que esse amigo não existia. E aí ela veio com uma história que era verdade, que ela tinha tido um relacionamento com um cara que de fato tinha sofrido um acidente de carro e morrido. Esse era verdade, porém, se de fato a menina era filha dele, ninguém nunca soube. A questão é que nessa altura do campeonato, o Jazz Grand já tinha feito exames de DNA, sabia que não era dele mesmo. Só que ele já estava tão envolvido naquela situação que ele olhou para ela e falou assim: olha, eu adoro a Kylie é incrível e eu queria muito que a gente formasse uma família. Vamos esquecer isso, a Kylie já acha que eu sou o pai dela, eu já tenho esse amor por ela, então a gente pode casar. E aí no começo de 2006 eles acabam casando, tá? Então tudo vai indo muito bem por alguns meses, até ele começar a falar pra ela, falar: olha, você não tá levando a sério a maternidade, você continua... Ele praticamente disse pra ela: para de jogar a criança pra eu tomar conta, porque ela também, né, nós somos pais. Ele assumiu esse lugar de pai, só que ela simplesmente continuou com a vida dela, de balada, de zoeira, ela não queria saber de mais nada. Quando esse contrato que ela tinha, né, com a Universal, juntamente com a Kodak, que era parte, né, de fotografia, venceu, por causa da licença maternidade dela, ela saiu para licença maternidade, quando ela tinha que retornar, ela simplesmente não retornou. Então ele começou a dizer: você está negligenciando a sua vida, você tinha planos, você queria estudar, você queria levar, e você não está fazendo nada disso. E você também não cuida da menina, você não vê as coisas que ela está precisando, você mal fica com ela. Ela ou tá comigo ou está com os seus pais. E eu não sei por que tiraram esse rapaz da história. Aí eu fui pesquisando um pouco mais e parece que ele fez o pedido de tirarem o nome dele, já que ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele estava inclusive no julgamento, porque ele estava muito abalado com o que aconteceu com a menininha, com a Kylie. E aí é nesse momento que o que acontece? Ela chega pra mãe e diz o seguinte: olha, eu nem queria ter tido a menina. Ela fala isso pra mãe. E a mãe que teria, de fato, convencido ela a seguir com a gravidez. Porque ela não queria ter a criança. Ela queria, na verdade, ela iria ter a criança, mas depois ela ia colocar para adoção. Como entrou esse lance do casamento, isso apaziguou um pouco. E a mãe também disse que ela poderia contar com eles. Então não foi bem como a gente entende. Ah, ela teve a criança e já foi direto para casa dos pais. Não. Teve essa questão também de no início ela estar envolvida com um cara, e isso também ajudou ela a levar a gravidez para frente. O que vai acontecer é que ela vai dizer para os pais que ela precisa voltar para casa porque ela estava muito irritada com o comportamento do Jazz, porque o Jazz gostava mais da Kylie do que dela. Gente, isso é bizarro. Como que você chega e você faz uma comparação dessa? Assim, você está se separando da pessoa porque a pessoa gosta mais do seu filho do que de você. E assim, ele pegou toda a gravidez, ele basicamente fez de fato o papel de pai. Quando ela entra com essa separação, ele fica extremamente aborrecido, mas muito aborrecido. E ele diz que era uma pena que a menina não era filha dele, porque se fosse, ele teria entrado para ficar com a guarda dela, porque ela não tinha a menor maturidade para tomar conta dela, e que a menina era uma menina muito especial. E aí a gente se pergunta: mas ele não continuou visitando? Ele deu um jeito, porque quando ela cai na casa dos pais, os pais também amavam a neta, era a única neta que eles tinham. Então virou uma disputa, quem vai ficar, né? Quem vai ficar, quem vai ficar? Então ele achou melhor ser amigo dela, ser amigo da Cassie, porque assim ele conseguia ver a Kylie, a garotinha, tá? E foi assim que ele foi levando. Só que depois ela começou a engatar outros relacionamentos. Ela namorou um cara que tinha um filho, aí não deu certo. Depois ela entra num relacionamento com um cara chamado Tony Lázaro. O Tony Lázaro foi um cara que ela conheceu pela internet, ele era um promoter de balada, e ele dividia o apartamento com os amigos. Não é mencionado muita coisa sobre ele, idade, essas coisas. Ele também ficou bem distante na hora de aparecer, né, para a mídia. E isso foi uma coisa que também foi a pedido dele, só que ele também achou ela uma menina incrível. Ela, de fato, ela era uma pessoa bem assim, borbulhante. Ela era uma pessoa legal, só que acontece que a cabecinha dela não funcionava como as outras cabecinhas. Por quê?
Quando ela chega e diz pra ele, olha, eu quero namorar com você, mas eu tenho uma filha, ele diz, olha, tudo bem, assim, é estranho pra mim, porque pelo que eu entendi ele era bem jovem também, ela também era, ela tinha nessa época menos de 20 anos, e ele chega a falar, mas dá pra gente tentar, eu acho que não tem problema nenhum. E aí, menos de, sei lá, uma semana, 2 semanas, ela já leva, né, a filha dela pra ele conhecer. E ele fica encantado com a menina, porque ela era incrível. Inclusive, os colegas ali de apartamento era quem brincava o tempo todo com a Kylie, porque a Kylie era uma menina e tanto. Só que a questão é o seguinte, ela também não era muito honesta com o Tony. Ela mentia o tempo todo. Então ela também contava para o Tony que ela trabalhava na Universal Studio e não era verdade. Então ela começava a dizer, ela criava e-mails falsos para mandar ordens para ela mesma. Por exemplo, eu fui promovida na Universal, agora eu promovo eventos. E aí ela criava contas de e-mail, mandava para casa dela, para a mãe, o pai ver, ela dizendo, olha só o que acontece, agora que eu tô com tudo montado, eu vou ter que ir para Tampa, para uma outra cidade, eu vou ter que ir para Phoenix. Então ela ia montando isso aí, todo esse esquema, ela inventava amigos, ela inventava nomes, tá? Muitos nomes, acho que uns 20 nomes de pessoas que não existiam, inclusive de uma babá. E é aí que as coisas vão começar a desandar, porque essa história da babá vai dar pano pra manga. Uma pessoa tão ocupada que fazia tantas coisas, tinha que ter tantas viagens, obviamente ela tinha uma boa babá. Só que antes de supostamente contratar essa babá, ela também tinha uma outra babá. Só que essa babá era uma amiga dela, que tomava conta da filha dela de graça. Resumindo, o tempo que estava na casa dos avós, essa menina tinha atenção, ela tinha carinho, quiçá até comida, coisa que a gente nem tem como saber se ela tinha na casa de outras pessoas, e uma hora simplesmente a Cassie pegava a menina, olha, eu vou para tal cidade com a menina, vou levar a babá, e ela inventa uma babá chamada Zenaida Fernandes Gonzalez, e ela diz que é uma estrangeira, uma porto-riquenha, vai dando umas características físicas para ela, que tinha uma irmã chamada Rachel, e que, segundo ela, né, ela teria pegado referências dessa babá por causa daquele namorado que tinha um filho que ela tinha tido e depois acabaram terminando, e que ela teria sido a babá do filho dele por um tempo, e como a amiga não podia mais ser a babá, né, da Kylie, ela estava contratando a Zenaida. Acontece que ela esqueceu de mencionar que a amiga fazia isso de graça, ela não pagava ninguém. Depois ela começou a ter uns amigos, uma tal de Amy também era amiga dela, e ela começou a aplicar golpes na Amy, como roubar, por exemplo, talões de cheque. Enquanto a Amy ia viajar para algum lugar, ela ia lá, pegava o talão de cheque da Amy e saía gastando. A Amy percebeu, ia tirar satisfação. Ela dava de desentendida e dizia que precisava sair, já do nada ia dizer que ia para outra cidade trabalhar. Depois ela ia para casa de outros amigos dizendo que estava na cidade porque ela estava procurando uma casa de até 250 mil dólares, sendo que no bolso dela tinha $0. E isso não parava, tá? Teve um determinado momento que chegou a um ponto que ela já estava brigada com o pai porque tinha roubado o dinheiro da avó em uma oportunidade, e coisa que ela fez em mais de uma oportunidade. Só que sempre o elo de perdão era a Kylie, porque se eles continuassem brigados, eles não conseguiam ver a Kylie. Então a Kylie era moeda de troca. Essa é a verdade. Teve um momento que ficou muito descarado. Por exemplo, ela viajou, saiu de carro sempre, né? Eles tinham um carro na família, então quando a Kylie nasceu, eles deram o carro para ela, compraram outro para eles e deixaram o carro com ela. Ela torrou a gasolina toda, e eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos eles usam muito galão de gasolina, né? Quase sempre as gasolinas são levadas, até armazenadas mesmo em galão. Então um dia ela estava sem gasolina, ela sabia que o pai dela reservava uma gasolina sempre, né, na oficina da casa, ela simplesmente abriu a oficina trancada, ela arrombou a oficina e pegou e roubou vários galões de gasolina. O pai dela chegou para os vizinhos e falou, gente, toma cuidado com a gasolina, parece que era uma coisa normal de se fazer, né, armazenar a gasolina. Falou, porque eu acho que tem um cara, né, que deve estar roubando gasolina, roubaram toda a gasolina da minha oficina. Só que no fundo ele fala aquilo, mas ele sabe que quem pode ter roubado foi a filha dele. Então ele sabia que ela estava sem gasolina, ele esperou ela chegar, virou para ela, abriu o carro e ainda encontrou alguns dos galões dele de gasolina. Ela deu um show, pegou o restante da gasolina, pega essa merda, começou a jogar. Ela era afrontosa também quando ela queria, já enfiou a filha dela dentro do carro,
como coisa assim, estou levando, e ele, onde você vai levar minha neta? Onde você vai levar minha neta? E ela, com aquela cara de cínica, foi simplesmente seguiu ali. E talvez ali tenha sido o último momento em que, de fato, o George tenha visto a Kylie. Entra o mês de junho e o que vai acontecer é o seguinte. No mês de junho, ela vai dar a entender que ela estava viajando, como eu disse para vocês, para Tampa, para vários lugares, pelo serviço. A primeira pessoa que foi atrás para saber se ela tinha mesmo esse emprego na Universal foi o pai. O pai já sabia que ela não tinha esse emprego. Então não foi a polícia a primeira pessoa a saber, isso foi uma informação que o George passou para a polícia. E a mãe começou a perguntar para ela, eu quero ver minha neta, tô com saudade da minha neta. Ah, ela tá aqui, tá brincando com a Zenaida, né, a babá que saiu da cabeça dela. E aí ela ficava perguntando. Conforme o tempo foi passando, aquilo ficou demais. Já tinha uma semana que a avó não conseguia ver a neta. Isso era muito para uma criança que estava o tempo todo dentro da casa dos avós. E ela começou a perguntar cada vez mais e a Cassie começou a mentir cada vez mais. E ela ia mentindo de um jeito que era assim fora do normal. Ela dizia que conversava com pessoas do trabalho que davam conselhos para ela, só que essas pessoas não existiam. Então ela foi levando essa circular maluca por todo o mês de junho. Só que vai ter um momento que a mãe meio que vai fechar o cerco, vai fazer uma ligação para a polícia e vai dizer, eu estou desconfiada que a minha neta desapareceu. Depois de ter feito isso, o que a polícia faz? Bom, tá desaparecida. E aí ela vai pegar a Cassie antes de aparecer, né, com a mãe, porque a mãe, na verdade, vai pegar o carro, vai atrás dela na casa que seria lá o apartamento do Anthony, onde supostamente ela estava passando um tempo, e vai fazer o quê? Basicamente chamar. Quando alguém abrir, ela vai invadir mesmo, tipo dando uma arrombada na porta, quase isso, pé na porta, quero minha neta. E ela sentiu o cheiro de quê, gente? Do cigarrinho verde. E ela virou e falou, não é possível que a Kylie esteja aqui, porque se ela estivesse, eles não estariam fazendo isso. Ela pega a Cassie e a Cassie começa a andar com a mãe de carro, começam a procurar por vários lugares e ela dizendo, não, ela tá aqui, não, ela tá na casa da minha amiga em Jacksonville, não, ela tá com a Zenaida, e toda hora eram histórias diferentes. Talvez a mãe também conhecendo um pouco a filha virou e falou, para de mentir. E é nesse momento que ela diz que teve um problema, que ela deixou a filha com a babá e a babá teria sequestrado a menina e que ela estava tentando agir normalmente porque ela queria sozinha resolver os problemas dela. Tá, ela não estava resolvendo nada, tá? E a mãe ficou muito brava porque durante aquele tempo que a menina estava desaparecida, ela estava postando fotos em festa, fotos em vários lugares, até mesmo uma tatuagem, que é a tatuagem La Bella Vita, que, né, em italiano é a Bela Vida ou uma Bela Vida, e ela começa a perceber que aquilo não bate. Peraí, como é que você estava fazendo tudo isso enquanto a menininha tá desaparecida? Ela tem 2 anos de idade, ela não fez nem 3 anos e você tá assim. Aí ela começou a dizer que não, que aquelas fotos eram antigas, que ela estava tentando manter as redes sociais dela tranquila, porque assim ela não assustaria a Zenaida, porque a Zenaida poderia levar a menina para outro país, porque ela era, né, porto-riquenha. E assim que a avó chega em casa, a avó liga para a polícia. Isso é no dia 16 de julho de 2008. Então ela liga para a polícia e diz, olha, eu quero que vocês prendam a minha filha. Aí perguntam, né, foi a ligação que eles dizem que foi uma das ligações mais incomuns que eles já tiveram, prendam a minha filha porque a minha filha não sabe onde tá a minha neta, tem 31 dias que a minha neta desapareceu, ela disse que a babá levou embora, mas eu não tô acreditando nessa história. Depois também teve a questão do carro, tá? O pai dela disse que um amigo avisou que o carro da Cassie estava pelo abandonado e o pai foi buscar o carro da Cassie, achou até que tinha acontecido alguma coisa. E quando ele chegou lá, vamos lembrar que o cara tinha sido policial. Ele disse que tinha um cheiro muito forte, eles estavam num verão extremamente quente em Orlando, e ele disse que o cheiro de cadáver era muito forte mesmo. Então ele chegou para ela e falou, Cassie, por que esse carro tá com esse cheiro? E aí ela teria dito que tinha deixado ali uma pizza, o carro ficou parado muito tempo porque ela tinha ficado sem gasolina, e que também ela tinha batido em um animal na estrada, e talvez por isso que tenha entrado ali algum sangue, alguma coisa, e por isso que aquele cheiro tinha impregnado no carro. Então ela tinha resposta para tudo, só que o pai sabia que ela estava mentindo.
Então ele começou a olhar, ele viu que brinquedos da Kylie, coisas da Kylie que ela não poderia estar com outra pessoa, cobertor, bolsa de fralda, cadeirinha de carro, ela não poderia estar com ninguém sem essas coisas. Então ele começou a perceber que alguma coisa ali estava errada. É nesse momento que ele começa a apertar ela. A investigação toma um curso e a polícia está procurando a menina. A menina está desaparecida, a Cindy vai fazer uma página MySpace e começa a tentar achar a neta dela. Coloca o título como Minha Neta Desapareceu, me ajudem, e começa a tentar achar a Kylie de qualquer maneira, mas parece que nada gera resultado. Até que no dia 14, a polícia pega a Cassie e diz o seguinte: vamos lá na Universal que eu quero conversar com o seu patrão. E ela vai, só que a polícia já sabia que ela não trabalhava lá, só queria ver, só queria desmontar ela, quebrar ela para ver se ela começava a falar a verdade, para que eles pudessem de fato ter uma pista e começar a procurar, né, pela Kylie. Só que quando chega lá, ela começa a mentir de forma assim indiscriminada. Ela chega no lugar, ela tenta falar que ela trabalha lá, ela começa a cumprimentar as pessoas que trabalhavam lá e começa a andar pelos corredores com uma segurança de quem de fato conhecia o local. E as pessoas começam a, de repente, vai passar por um setor, mas você não tem credencial. Pergunta para outra pessoa, mas não tem nenhuma Cassie que trabalha aqui. Então, isso aí foi seguindo, só que ela sempre dizia, mas não, imagina, eu vou mandar chamar meu supervisor e tal. Até que ela começa a andar com aquela segurança toda pelo local, e isso, todo mundo estava avisado, tá, que ia acontecer. Inclusive lá, o diretor-geral do lugar tinha já cedido uma sala para a polícia conversar com ela no lugar quando não tivesse mais o que dizer. E isso foi muito rápido, teve uma hora que ela simplesmente deu num corredor que não tinha saída. Então, se ela trabalhasse lá, ela saberia que aquele local não tinha saída. E nessa hora eles falaram que e diz a verdade, você não trabalha aqui tem 2 anos. Então eles levam ela para uma sala e aí ela dá a versão de que essa babá teria levado a menina embora, que ela tinha ficado com medo de dizer que ela tinha perdido o trabalho, mas que na verdade ela inclusive já tinha arrumado outro, que também era mentira, ela já tinha contado isso para os pais, que ela tinha arrumado também um segundo emprego numa loja de calçados, era mentira. A polícia diz para ela, é mentira, Cassie, você não teve nenhum emprego, nem outro emprego. Você vivia de pequenos golpes, porque de fato foi isso que começou a acontecer. Quando ela não pegava dinheiro com os pais, ela roubava dos amigos e das pessoas que estavam ao redor, enganando essas pessoas, sabe? Pegando talão de cheque, mentindo. Então eles jogaram isso na cara dela. Ela ficou extremamente ofendida, disse que aquilo não era verdade. Só que a Amy, o que ela fez? A moça que ela roubou o talão de cheque. E por isso muita gente não entende, mas por que ela foi acusada de roubo? Ela foi acusada de roubo porque a Amy denunciou. Disse, olha, ela roubou, né, os meus cheques, o meu talão de cheques, ela tá usando, ela já usou bastante coisa, já usou cerca de $3.000 em poucos dias, e isso acabou ficando já como uma acusação. Só que até então eles estavam falando com ela como se ela fosse uma mãe apenas relapsa. Não tinham imaginado que a Kylie poderia ter perdido a vida dela. Então ela começa a fazer o seguinte, vamos começar então a procurar a Zenaida. A polícia diz, vamos procurar a Zenaida, mesmo que a polícia já tinha batido todas as informações, não tinha nenhuma Zenaida, não existia essa mulher. Então ela começou a procurar em parques, ela procurava tanto com a polícia como com a mãe dela, só que ela procurou por poucos dias, porque no dia 16, então 2 dias depois da conversa com a polícia, ela estava presa. Então eles prenderam ela porque eles acharam que assim ela acabaria confessando, porque eles estavam sentindo que aquilo ali já não era mais a busca por uma pessoa viva. Então ela poderia falar mais rápido, porque ninguém quer ficar preso, principalmente uma pessoa como ela, que não sossegava, né, o pito. E começaram a monitorar as ligações telefônicas. E em determinado momento ela teria falado com o irmão dela, com o Lee, só que ela começa uma conversa como se ela tivesse de fato querendo saber alguma coisa da Kylie, só que era muito estranho, porque era como se ela estivesse falando de uma pessoa que ela tinha ouvido falar, sabe? Como a gente tá falando, talvez até menos do que como eu tô falando dessa história, assim, não como se fosse a sua filha. E aquilo deixou o Lee muito irritado. O Lee passou o telefone para a mãe, porque ela começou a pedir para ele ir até o apartamento do Tony e pedir o telefone dele. Então ela estava mais preocupada em falar com o Tony do que em saber onde estava a filha dela. E aí, é nessa hora que eu acho extremamente estranho. E eu vou entrar com uma informação que eu deixei de propósito para agora, por quê? É estranho ela querer entrar o tempo todo em contato com o Tony? Sim. Assim como foi estranho também quando supostamente eles estabeleceram que foi o dia da morte da menina, o seguinte...
ela teria pedido para um vizinho uma pá. O vizinho deu a pá para ela, ela saiu por volta de 1 hora e ficou fora por volta de 1 hora. Quando ela voltou com a pá, só que a pá estava suja de terra, porém ela estava limpa e não estava suando. E, mais uma vez, estava muito quente. O que leva a gente a entender também que, de repente, ela teve ajuda. E quem é que pode dizer que não foi o próprio Tony? De repente, ela, sem querer, acabou fazendo alguma besteira com a menina perdeu a vida, o Tony pode ter ficado com medo de repente, se envolver naquilo e ajudou a ocultar. As possibilidades são diversas. E esse é o problema desse caso. São tantas possibilidades que tudo se perde, porque nunca tem uma prova concreta, são evidências. E aí, então contei isso aí, tá? Que tinha acontecido um mês anterior, só pra gente chegar e trazer aqui pro lado do Tony, que eu achei estranho, muita, coisa. E ela era uma pessoa que os psicólogos olhavam e diziam assim, porque aí eles começaram a pedir exames psicológicos, porque não era possível, ela mentia demais. Então eles começaram a usar, alguns testes, eles foram saber se ela não tinha transtorno bipolar, se ela não tinha borderline, se ela não tinha problemas mesmo. E ela não tinha, ela não tinha nada, ela só tinha ela era baixíssimo grau de maturidade para a idade dela, que nessa época aí era 22 anos de idade. Só que falta de maturidade não é, motivo para você ter diminuição de pena, tribunal especial, nem nada disso. Pelo que eu vejo em vários tribunais americanos, às vezes a pessoa até tem o problema, mas para não ter essa queda, se eles acham que não é um grau que prejudique o que pode estar acontecendo, eles não acabam registrando, eles acabam não falando. Ah, mas isso não é certo. Gente, muita coisa acontece num tribunal que não é certo, em qualquer lugar do mundo, tá? Então ela vai presa, e ela começa a amargar na cadeia. Por quê? A juíza, na época que tomava conta do caso, podia ter dado uma fiança para ela hiper baixa, porque ela só estaria presa por ter sido relapsa, teria negligenciado uma pessoa que não podia se cuidar sozinha, teria ali negligência de incapaz, mas ela deu uma fiança de $500 mil. Então era muita grana para se pagar. E por que ela vai sair da cadeia? Que é aquela cena que fala, ela pagou a fiança. Não, ela não pagou a fiança. Não. O que aconteceu foi um caçador de recompensa, porque nessa altura do campeonato tinham oferecido $250 mil para quem encontrasse a Kylie viva ou morta. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pagar 5% da fiança em um acordo, tirar ela, da cadeia, e achou que, tirando ela da cadeia, isso faria com que ela contasse onde estava, ou ele podia adquirir informações com ela para conseguir encontrar e receber a recompensa de $250 mil. Então ela não pagou essa fiança de $500 mil, tá? E aí sim, ela teve que dar o endereço fixo dos pais dela, então ela fica sob a custódia da Cindy, basicamente, e do George. Custódia por quê? É um endereço fixo, a pessoa ela fica ali de tornozeleira e se os familiares responsáveis percebem que algo está acontecendo, tem que avisar a polícia. Então, por isso se fala dessa forma. Só que ele não conseguiu nada com aquilo. E ela ficou pouquíssimo tempo, que foi um tempo que a vida da família virou um inferno, porque as pessoas começaram a xingar. Mas olha, gente, foi um inferno na vida dessa família quando a Cassie estava dentro de casa. Só que ela vai ficar solta também em pouco tempo. Em menos de uma semana ela é presa de novo. Então ela acaba sendo presa de novo e dessa vez por mais uma denúncia de roubo e estelionato. Então ela acaba presa de novo e aí é que começa as ligações que são terríveis. Porque a promotoria já estava começando a tentar montar um caso. Eles começam a analisar o carro dela e eles percebem que o carro dela está cheio de evidências. Só que evidências não são provas e eles sabiam disso. Então, o máximo de evidência que você pode coletar ajuda durante um julgamento. Então, eles percebem que o cheiro é de cadáver, eles trazem um cachorro, são aqueles farejadores específicos que reconhece o cheiro. Eles também encontram cabelo que mandam para um determinado profissional, que eu não sei nem dizer o nome, mas é quase um profissional de genética, que diz o seguinte, olha, esse cabelo que tá aqui, ele tem o tamanho do cabelo da Kylie, mas ele não tem a mesma cor. Porque o que acontece com o fio de cabelo de uma criança quando ela perde a vida, acontece uma descoloração. Porque muita gente achou que aquele cabelo era claro demais para ser da menina, então eles provam que na verdade não.
Eles também tinham um líquido, como se fosse uma cera, que eles identificaram como sendo algo natural do líquido, né? Do líquido corporal de uma pessoa que está decompondo. Então, eles pegam aquela cera, eles começam a esquentam para que um vapor dentro de uma lata suba e dali eles extraiam DNA. E foi feito isso. Então, tudo que eles puderam fazer com o que tinha dentro do carro, eles fizeram. Depois eles olharam também na parte da frente do carro, perto do porta-luvas, eles acharam mais dessa cera, né, dessa cera característica, e também lenços de clorofórmio. Isso dava a entender que ela podia ter usado isso para desmaiar a menina. Mas até então, gente, era apenas especulação, porque ninguém sabia, não tinha nada, não tem corpo. E vocês sabem que antigamente, se não tivesse um corpo, você nem conseguia levar para frente. Nesse caso, e em alguns casos já mais novos, você vê que isso já não é mais tão prioritário. É mais difícil? Sim, mas não é impossível. Então eles estavam montando o caso. E aí outra falha, eles acabam pegando outra falha. Eu acabei pegando outra falha, por quê? A polícia teoricamente achou ela em 11 de dezembro de 2008, quando um homem, um morador ali da região, né, um trabalhador, teria encontrado sacos no meio do mato. E a primeira vez que ele encontrou os sacos, ele ficou com medo, porque tinha uma cobra próxima. Então ele ia dar uma mexida nos sacos, mas acabou não mexendo. Depois ele voltou, ficou meio, né, assim, preocupado, chamou a polícia, porque ele disse que tinha alguma coisa estranha ali. Então, antes da parte de, a polícia encontrou já algumas coisas, a polícia foi um grande escarcéu. Porque que aconteceu? Ele chamou a polícia, ele chegou lá. Só que quando chegou no local, o local era um depósito de lixo. E logo de cara, o chefe que estava fazendo toda a parte ali de descobrir, tirar do lugar e tal, que estava como especialista, ele caiu num barranco de lixo. Vocês imaginem o mau cheiro. E ele ficou puto, ele disse que ali não tinha nada, que era mais fácil eles encontrarem algum bicho em decomposição do que terem jogado alguma coisa ali. E eles vão embora. Então, quando eles chegam a encontrar no dia 11 de dezembro, a Kylie, né, enfim, né, o que sobrou dela, eles já tinham meses que eles tinham sido avisados que aquilo ali, que aqueles sacos estavam ali. Eles foram bem depois. Então, talvez, se eles tivessem atendido a primeira chamada do Roy, o que tinha acontecido? Eles tinham encontrado alguma coisa, pelo menos algum material ainda de pele ou alguma coisa assim, porque depois passou quase 3 meses para eles se tocarem que aquilo ali de fato era uma pessoa. Por que também foram até lá? O Roy, que foi o cara que encontrou inconformado, foi até o local e ele revirou os sacos. E aí ele disse que tinha encontrado. Só que eles começaram a dizer depois, né, nos tribunais, que ele era um caçador de recompensa, que teria pegado aqueles sacos e ele mesmo poderia ter feito aquilo, que ele que colocou os sacos. Por que isso, gente? Por que essa coisa toda? Porque a Kylie estava num local a 400 metros dos fundos da casa, tá, dos Anthony. Praticamente assim, no quintal da casa dos Anthony. Era muito próximo. Então, o tempo todo, eles procurando distâncias enormes e ela estava muito próxima ali. Então, aquilo mexeu com a cabeça de todo mundo. Mexeu com a cabeça da Cindy, mas mais precisamente com a cabeça do George. O George teria até mesmo juntou ali alguns comprimidos, ele foi para Deltona e disse que chegou a fazer um bilhete, tá? Como se fosse mesmo tirar a vida. Pegou vários comprimidos, ingeriu com muita cerveja, só que não deu certo. Ele tinha já deixado o bilhete, que na minha opinião fazem uma coisa enorme em cima dessa carta, gente. Não tem nada demais nessa carta, assim. Só tem um homem desesperado que perdeu a neta. Encontraram sacos só com ossos, não tinha nada biológico, assim, pra ver, não tinha nada. Não era bonito nem era feio, era nada, assim, ossos mesmo. Então, eles começaram um trabalho quase arqueológico no local e então ele ficou desesperado. Ele disse, ela não vai voltar e eu não vou aguentar. E aí ele deixa essa mensagem e tem esse ato aí, né, que acabou não dando certo, porque a mulher dele acabou se tocando, algumas pessoas se tocaram, eles encontraram ele ainda desacordado, ele chegou a ficar internado, mas ele sobreviveu a isso, só que sobreviveu para ter alguns desgostos também no futuro. Por quê? Existe um lema dentro da cadeia que a Cassie ficou presa. Quando não tem mais jeito, você chama o José Barnes.
José Barnes, ele era um cara que ele era do direito. Em 1997, ele teria se formado em direito, mas só começou a exercer o direito em 2003 porque ele tinha problemas de pensão, então ele foi impedido de tirar ali a licença de ser advogado. Então ele era extremamente inexperiente, mas por algum motivo ele atendia muitas presas. E aí a gente vai entendendo por que era a pessoa que, quando não tinha mais jeito, que jeito? Era o jeito do crime? Era o jeito que jeito do quê? Jeito de pagar. A Cassie não tinha como pagar um advogado, tudo se encaminhava para um júri popular, a uma possível pena capital. Isso deixou ela desesperada. É quando ele entra na jogada. E ele entra mesmo para ganhar. Ele era extremamente inexperiente, isso todo mundo concorda, promotores, juízes e até ele mesmo. Só que ele entrou para tratar, no caso, de uma negligência em relação a um menor, a um incapaz, e acabou virando um caso de pena capital, então ele também tomou um susto. Acontece que o pagamento com ele era feito de uma forma diferente, era feito com o corpo, se é que vocês me entendem. Então, para ela, era um bom advogado. Ela não podia pagar um advogado, ela não queria um advogado público, então ela contratou ele dessa forma, com esses meios de pagamento. Então ela dava um jeito em absolutamente tudo. Então isso começou tudo em 2008, depois vai para 2009, 2010 é quando acontece o incidente com o George. E até mesmo a mãe, né, sendo orientada ali pelo Barnes, ela também vai acabar mudando o depoimento dela, porque a mãe também sentiu o cheiro. E disse que aquele cheiro não é humano. Lembrando, ela também era uma enfermeira, tá? E eu já vi enfermeira tirar pedaço ali de, por exemplo, uma pessoa está muito enferma de uma doença, feridas, gangrenadas e situações ali terríveis, e enfermeiros lidam com isso, tá? Médicos dificilmente, tá? Mas enfermeiros, isso aí é diário. Então, ela também saberia reconhecer o cheiro e também sabia que era um cheiro muito característico. Mas na hora de prestar o depoimento de novo, ela muda e diz que eles tinham encontrado uma pizza. Só que isso não colava, né? Todo mundo sabe qual é a diferença. Mas enfim, tudo se segue. Até que tem um momento que ele pega essa carta, né? Durante o julgamento em 2011, ele usa tudo que ele pode para tirar o cliente dele da pena capital. Errado? Não. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque quando ela vê que não tem mais jeito, ela alega que ela tinha sido abusada pelo pai aos 8 anos de idade e que isso era recorrente, e ela dá a entender que o pai poderia estar fazendo isso com a filha dela também, e que na verdade o pai dela teria deixado a menina se afogar na piscina e ela estava na casa. No desespero, eles não tinham o que fazer, então ele diz que vai resolver e eles acabam enterrando a menina para que ninguém descobrisse e não desse tudo errado, e que era muito difícil falar daquilo. Então ela acabou de dizer que o pai dela agia de uma forma inapropriada com ela no meio de várias pessoas, pegou o pai dela de surpresa, sendo que na noite anterior o advogado teria ido até a casa e pedido para o George dizer, né, disse: o quanto você ama sua filha, você assumiria isso pela sua filha? Porque ele sabia que ia entrar com a questão da piscina. Então, se ele admitisse que aquilo era verdade, aí já mudava bem as coisas. E ele disse: eu não vou assumir uma coisa dessa porque eu não fiz isso com a minha neta. E aí eles pegam e usam essa parte, porque até então, quando ele conversou, não tinha, né, a informação de que eles alegariam esse tipo de coisa, né, de abuso. E ela disse que ela estava acostumada a mentir justamente por isso, porque ela sempre tinha que fingir que tudo estava bem, porque o pai dela tinha essas atitudes com ela. Quem é que sabe? Hoje em dia não dá pra gente saber de absolutamente nada, mas que a menina mentia bem, mentia bem. Ele se manteve forte ali, aí depois, né, com conversa, com outras evidências, ainda durante o julgamento, ela desmente isso. E o que estava acontecendo do lado de fora? Uma guerra. Todo mundo queria um dos 50 lugares para assistir o julgamento mais aguardado dos Estados Unidos em 2011. Pessoas chegavam às 3 horas da manhã, se batiam, era basicamente assim uma praça mesmo de conflito enquanto eles estavam fazendo o julgamento que as pessoas queriam assistir. Ela vendia fotos da filha, fotos dela, fotos de família para jornais importantes dos Estados Unidos para eles poderem publicar isso aí
Gente, essa menina fez já absolutamente um tudo pra conseguir levantar as grana que ela ia precisando aí durante o julgamento. Então, ficou muito claro que o advogado dela, o José Bars, ele era muito ruim, assim, ele não sabia apresentar direito as coisas, só que quando você tá, né, quando é a promotoria que precisa apresentar coisas, você só precisa ter um bom argumento ali que tire, porque eles não tinham nenhuma prova de fato. Então tudo era circunstancial. Então, se você só plantar uma dúvida, já é uma grande coisa. Eles tiveram problemas em encontrar jurados, porque as pessoas que conheciam a história, todo mundo conhecia a história. Então, eles tiveram que trazer jurados de outro estado. Foi um inferno na vida dessas pessoas. E eu duvido que mesmo trazendo de outros estados eles não soubessem, porque era o tempo todo. A galera mudou grade de programação para passar só isso, só se falava do caso da Casey, do caso da Kylie. Então, assim, foi uma coisa muito, mas muito, muito pesada nessa época, muito midiática e claro, né? Ele também era um cara que estava ali ganhando um certo holofote e ainda de repente tendo alguns momentos com a Cassie. Cada um paga aquilo que tem. Enfim, a questão é que no final a Cassie diz que aquilo não é real, que nunca aconteceu com o pai dela. Eles vão tirando isso, o pai dela é colocado para depor. Ele diz que nunca tinha encostado na filha, depois a filha acaba voltando atrás. Eu achei isso um absurdo, assim, porque qualquer pessoa, né, que escute que a filha chegou a esse ponto para poder se defender, eu acho que é bem significativo num julgamento como esse. Mas enfim, não foi o que aconteceu, as pessoas levaram aquilo de certo modo até a favor de fato dela. Por quê? Se a intenção era plantar dúvida, o José Bars conseguiu. Por quê? Ela estava sendo, na verdade, acusada de 7 crimes diferentes. Tinha roubo, tinha mentir para a polícia, que seria fraude processual, tinha, gente, mas tanta coisa, e terminava, inclusive, né, em homicídio triplamente qualificado, com ocultação e etc. Inclusive, a juíza que deu a fiança, estabeleceu a fiança para ela, foi afastada do caso porque ela teria arrumado uma amiga blogueira, teria passado algumas informações íntimas da vida da Cassie e eles começaram a dizer que já tinha ficado pessoal. Então, ela foi afastada para não causar problema e estragar o processo. Ela se deixou afastar. Um juiz super respeitado lá do local acabou assumindo e aí começa-se a deliberação. Vamos saber qual é o resultado desse julgamento. E para a queda de queixo de todas as pessoas, sim, ela vai ser acusada de quase tudo, menos do que ela fez com a filha dela. Absolutamente nada. E aí, no final, ela tá devendo uma grana danada, porque nos Estados Unidos é assim, tá? Se você engana a polícia, você paga o seu custo. Quanto você custou, você paga. Então, eles avaliaram que ela custou, o caso dela custou, né para Orlando, Flórida, $500 mil, depois também mais $250 mil em multa, que podia ser revertido em alguns trabalhos e coisas que ela poderia fazer, e também ela teria que indenizar a amiga, né, que ela teria roubado os cheques, enfim, ela começou a fazer tudo isso, só que tudo isso é mediante parcelamento e várias coisas aí. A questão é que ela sai ilesa, por quê? Ela pega 1 ano de cadeia. Só que ela já tinha ficado presa há 3 anos, então ela sai 3 dias depois do dia do julgamento. Então ela já entra em liberdade. A mãe dela diz que continua tendo filha, então ela liga para a mãe, ela fala com a mãe, mas ela não vai até a casa da mãe. Não sei se a mãe chega a ir visitá-la, mas ela não vai até lá por causa do pai. O pai diz que não quer, nunca mais conversou com ela, disse que não perdoa. A mãe disse que perdoa porque é a filha dela, né? E ela acabou, pasmem, tá? Tendo um relacionamento com um investigador da polícia que acabou contratando ela, esse é o emprego atual dela, contratou ela para que ela ficasse ajudando ele a conseguir pistas, principalmente pistas pela internet. Então é nisso que ela trabalha até hoje, mas no fundo eles têm um relacionamento também. Então tudo na vida da Cassie vira um relacionamento, é uma coisa impressionante. E depois tudo vai para os ares também por um relacionamento, mas de fato ela conseguiu basicamente o que ela queria, viver uma vida onde ela não tinha responsabilidade de filho e talvez fosse uma coisa que ela nunca quisesse. Olhar esse caso é quase como se essa menina tivesse sido descartada, assim, à luz do dia,
E dane-se pra todo mundo, sabe? Eu lembro de um cara que chegou no tribunal e falou que o pai dela costumava fazer isso com os bichos da casa que morriam, de enterrar nesse local. E que não tinha entendido porque a polícia não tinha procurado. E por que ele não tinha falado? Porque de repente ele não assimilou que ela também poderia saber que isso acontecia, né? Que era pra lá que ele levava os bichos da família e ter levado a filha. Então, assim, são coisas, cara, extremamente estranhas, assim, pra você. Me veio na mente o seguinte: até hoje não veio à tona quem era o pai da Kylie. Não veio à tona. E a gente tem que pensar o seguinte, tá? Ninguém é sempre santo. Eu sei que isso pode soar muito, mas muito, muito escroto da minha parte, mas eu preciso falar. Às vezes, em alguns momentos, passou pela minha cabeça se de repente aquilo não era real. Se ela de fato não passava por alguma situação de abuso. Ela era muito e extremamente desassociada do mundo. Ela tinha uma desassociação quase de quem passa trauma, já que ela não tinha nenhuma doença. E eu não sei se de repente isso não pode ser verdade. Sendo isso verdade, quem poderia ser o pai, né, dessa criança? Então, era estranho também a forma com que a mãe tentava tomar a neta e o quanto comparava quando ela era pequena e essa devoção do avô. Eu sei que tudo é bonito, mas eu falei um pouco do passado dessas pessoas. Em alguns momentos eu achei que, na verdade, essa menina poderia até ser filha do pai dela. Mas, em alguns momentos, muitas coisas passaram pela minha cabeça e passam com esse caso. Tinha muito tempo que eu queria trazer esse caso, mas eu queria trazer num dia que eu tivesse com muita vontade de explanar ele de uma forma em que eu sabia que eu ia estourar o tempo, mas... E não me entendam mal, de forma nenhuma estou batendo o martelo, estou dizendo que é uma possibilidade que ninguém nunca levantou, porque ao mesmo tempo ela tinha um ódio do pai, muito estranho, mas também era visível. Mesmo quando ela estava tentando demonstrar outra coisa, você vai vendo algumas cenas dela em alguns momentos, você vai percebendo que ela guardava uma mágoa muito grande do pai. Ou ela viu, ou ela soube de alguma coisa, disseram até que ele tinha uma amante aí durante o tempo que eles estavam procurando a menina. Eu não sei se foi alguma coisa que ela viu que fez com que um certo ressentimento, para quem não sente nada, é bastante coisa. E vinha essa história à tona, não sei. Não sei, aí depois essa questão da paternidade, tanto o pai quanto a mãe passando o pano, dizendo que era retenção de líquido até 7 meses. Eu não sei, se fossem pessoas de alta sociedade ou alguma coisa assim que quer, né, enfim, segurar aparências, né, ai, não quero que saibam que minha filha tá grávida, aquela coisa, né, babaca e banal, mas não era, então assim, eu não sei. Acho que é uma das teorias que poucas pessoas levantam, mas eu não sei se não teria valido a pena fazer um teste de DNA. Só tô deixando aqui a minha opinião, vocês desculpem aí se vocês se ofendem com a situação, mas eu não conheço as pessoas. Então, eu sei dela, eu sei quão problemática ela é e quão problemático o pai dela foi. Então, a gente nunca pode ter certeza de nada. E às vezes aquilo que é extremamente libado, como foi o caso lá do pastor que eu trouxe aqui para vocês, que o que ele fazia com o próprio filho, não é de se duvidar, sabe? Não é porque não é no Brasil que você diz, não, isso não vai acontecer. Não. Peitadas dos Estados Unidos, isso não acontece, mas acontece. A gente já viu acontecer coisa que, olha, terrível. Tentei ir a fundo nesse caso, queria muito trazer esse caso. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto. É um assunto muito sério, que na minha opinião ainda tá em aberto, né? Mas tudo bem. Se tiverem mais informações, coloquem aqui nos comentários, tá? Não tem problema nenhum, caso que bastante gente tem conhecimento, de repente tem alguma coisa aí que eu esqueci, provavelmente alguma coisa, porque ninguém é um robô. Coloque aqui nos comentários, contem se vocês pensaram em alguma coisa aí, até porque não é a gente que julga, a gente só tá fazendo o quê? Conjecturando, isso é, né, tranquilo, todo mundo pode fazer isso, ninguém tá acusando ninguém. Então, é isso, meus comentários estão abertos para vocês, fiquem à vontade, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês, bebês, uma excelente semana, uma semana maravilhosa, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!